O nosso negócio é estar na estrada. Gostamos de rodar quilômetros vendo paisagens. Buscamos montanhas e picos sempre que possível. Esse ano, para chegar no nosso destino, tivemos que cruzar o oceano. É meio exagero dizer que tínhamos um roteiro. Sabíamos os lugares que queríamos visitar, mas a previsão do tempo é quem nos dizia exatamente o destino do próximo dia. Assim, fomos cruzando países entre a Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria, Tchequia, até chegar na Alemanha novamente, após 5.300 quilômetros, alguns perrengues e 26 dias. Aqui começa o fim da nossa passagem pela Europa. Nós decidimos escolher um caminho diferente do que havíamos feito antes na Alemanha. Nuremberg foi a nossa opção, mas foi uma passagem rápida. Daria para definir como um vapt-vupt, mas foi intensa em registros. Nuremberg é muito da história da Alemanha e não tem como separar da história da Segunda Guerra e do Partido Nazista. Ela ficou muito conhecida pelos famosos julgamentos de Nuremberg, aqueles que responsabilizaram os líderes nazistas por crimes de guerra contra a humanidade e genocídio após a Segunda Guerra. O mais curioso é que até então não existiam leis internacionais claras para julgar crimes de guerra e contra a humanidade. Essas normas foram criadas durante os julgamentos de Nuremberg, estabelecendo precedentes para o direito penal internacional. Você pode encontrar muitos museus e arquivos históricos por aqui, mas se, como nós, tiver pouco tempo, foque naquilo que te traz mais interesse e prazer. No nosso caso, foi caminhar pelo centro histórico e registrar os muitos ângulos das lindas e harmoniosas construções. A cidade de hoje mistura muitas nacionalidades, não somente pelos turistas, mas por aqueles que você percebe que são habitantes locais. A mente se divide entre entender o porquê das muralhas, dos castelos, das pontes, das igrejas e a vida normal e cotidiana dos mais de 500 mil habitantes que ela abriga. Durante a Segunda Guerra Mundial, 90% do centro da cidade foi destruído pelos bombardeios dos aliados, por causa da importância dessa cidade para os nazistas. Essa torre, chamada de Torre Branca, apesar de ter cor de tijolo, foi uma das poucas estruturas remanescentes. Essa é a Weisgerbergasse, outra parte que sobreviveu parcialmente aos bombardeios da Segunda Guerra. Esse nome complicado faz menção aos curtidores de couro que viviam e trabalhavam aí durante a Idade Média. Muitas dessas casas em enxeimel datam do século XVI. Os europeus são definitivamente os mestres da restauração. Subindo a rua, damos de cara com a igreja de São Sebaldo, o padroeiro da cidade, cujos restos mortais estão enterrados num sarcófago de bronze ali mesmo. A igreja foi gravemente danificada durante os bombardeios, mas foi reconstruída fielmente após a guerra, preservando sua arquitetura original e suas obras de arte. Esse é um dos maiores e mais impressionantes órgãos da Alemanha. Ele tem nada menos do que 5.874 tubos, que variam em tamanho e material, produzindo desde os sons mais suaves até os mais poderosos, capazes de encher o espaço imenso dessa igreja. Helmut Walcha, um dos mais renomados organistas alemães e especialista em obras de Bach, foi um dos músicos a se apresentar nesse órgão. A curiosidade mais impressionante é que ele era cego desde a juventude. Esse é o Kaiserburg, o Castelo Imperial de Nuremberg. Juntamente com as muralhas da cidade, é considerado uma das mais formidáveis fortificações medievais. Era uma das residências preferidas dos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. Embora não morassem lá, eles usavam o castelo para reuniões e cerimônias importantes. Hoje, ele abriga um museu que exibe artefatos medievais e conta a história da cidade e do próprio castelo. O local é uma atração turística popular, oferecendo uma imersão na história da Alemanha medieval. Por ser o ponto mais alto da cidade, ele proporciona uma vista muito bonita. Vale a pena a caminhada morro acima.
Como diz o ditado, morro abaixo todo santo ajuda. E lá fomos nós tentando percorrer o máximo possível dessa joia alemã. Não se preocupe, Rathausplatz não é a Praça dos Ratos, é a Praça da Prefeitura. Ela faz parte de um conjunto de muitas lindas construções que fazem de Nuremberg um ótimo destino urbano. Essa cidade era um ponto estratégico de conexão entre o norte e o sul da Europa e por isso tornou-se um centro de redistribuição de mercadorias trazidas pela Rota da Seda e por outras rotas comerciais europeias. A cidade era conhecida por seu comércio de ouro, especiarias e outros produtos de luxo que circulavam pelas feiras e mercados locais. Atualmente, ela abriga uma das mais tradicionais feiras de Natal da Alemanha e do mundo. Isso hoje é um restaurante, mas oficialmente se chama Heilig Geist Spital. Foi construído em 1939 como um hospital e casa de acolhimento para os pobres, idosos e doentes. Era um dos maiores hospitais da Alemanha durante a Idade Média, desempenhando um papel importante no cuidado de necessitados e no alívio da pobreza. Você tem alguma ideia de quem morava nessa casa? Pois bem, essa era a Casa do Carrasco durante a Idade Média e parte do período moderno. Aliás, ele precisava morar afastado do restante da população, por isso foi alocado nesse edifício próximo à torre. Responsável por execuções e outras punições públicas, vivia isolado nessa casa sobre o rio Pegnitz. A profissão de carrasco era vista com muito desprezo e ele precisava morar afastado do restante da população. A passarela do carrasco, a Henkersteg, foi construída em madeira no ano de 1457. No caso do carrasco, ela permitia que ele se movimentasse sem ter muito contato com os cidadãos, que evitavam cruzar seu caminho por superstição e medo. Além das execuções, ele também realizava torturas e executava punições físicas, como açoitamentos. Ironicamente, por seu contato com prisioneiros, ele também acumulava algum conhecimento médico e em certas cidades era responsável por tratar feridos e doentes. Hoje, a Torre do Carrasco abriga um museu que conta a história dessa profissão e o sistema de justiça medieval de Nuremberg, além de explorar a vida pessoal e as dificuldades sociais que os carrascos enfrentavam. Por fora das muralhas, a vida respira uma cidade normal e não menos linda e atrativa. Por exemplo, num instante você chega de metrô num lugar onde um dia o partido nazista usou para suas convenções. Hoje, essa área é um ponto de memória e reflexão sobre o período nazista. É um ambiente de lazer e descontração, especialmente por estar localizado dentro de um parque em um ambiente de absoluta paz. Essas placas fazem referência às construções que o partido planejava erguer, mas que nunca foram concluídas. A megalomania do regime nazista se refletia nos projetos arquitetônicos imensos, dos quais apenas alguns chegaram a ser parcialmente construídos. Esse espaço foi inicialmente utilizado como área de decolagem e pouso do Zeppelin. Por isso, essa praça também é chamada de Zeppelin Field. O supermercado acabou fechando. O jeito foi comer no restaurante. E foi demais, veio comida para a vida inteira.
Mas a gente tirou de letra e deu conta de tudo isso. Para dormir, a nossa escolha é sempre pelo interior. Nesse caso, não somente pelos preços, mas pela facilidade de entrar e sair. E também porque, como costumamos dizer, o interior é encantador. E relaxar numa casa é sempre se sentir um cidadão local. E essa, com certeza, foi uma das mais incríveis que pudemos escolher em nossa viagem. Não só pelo conforto que oferecia, mas pelas marcas de família e vida que pudemos perceber. Um piano na sala, detalhes pelas paredes, fotos de viagem e a comodidade de uma vida muito moderna. O mais gostoso é imaginar quem são os anfitriões e como eles levam a vida ali. Nuremberg deixa uma grande lição, a de que o passado serve para ensinar, mas o principal é superar, cultivar um futuro com propósito, onde a memória se transforma em força para construir novos caminhos. E por falar em caminhos, nós escolhemos a autopista para acelerar nossa chegada em Frankfurt. Apesar disso, demos as nossas paradinhas, porque ninguém é de ferro quando encontra um outlet no caminho. Lá estava a fábrica da Puma, linda e frustrante, porque não estava para o nosso bico. Lembrando que a Puma e a Adidas são empresas criadas por 2 irmãos alemães. Mas não pense que fomos embora de malas abanando. Encontramos o verdadeiro outlet alguns quilômetros depois. Foi como chegar nos Estados Unidos. E parece ser unanimidade nos reviews que esse é realmente o outlet que vale a pena na Alemanha. Mas atenção! A prova de que estamos na Alemanha e não nos Estados Unidos é que ele fecha aos domingos. Sorte a nossa que era dia de semana. A mãe tá sempre dizendo que precisa de uma jaqueta nova, mas o que ela precisa na verdade é uma mala para carregar todas as que ela já tem. E por falar em malas, eu não conseguia fechar a minha, porque aí sim a gente encontrou muita galinha morta. A prova de que estamos chegando em Frankfurt é o céu riscado. São inúmeras linhas aéreas que se cruzam, formando desenhos a qualquer hora do dia. Frankfurt é o hub da Lufthansa. Nós nos instalamos num hotel perto do aeroporto pela facilidade de devolver os carros e também para aproveitar um bom café da manhã. Pegamos o trem e fomos para o centro. A estação central de Frankfurt é onde as linhas férreas se encontram em uma teia organizada de trilhos. Esse é um dos maiores hubs ferroviários da Europa, onde linhas de alta velocidade, trens regionais e cargas se entrelaçam para conectar não apenas a cidade, mas toda a Alemanha e além. À medida que o trem avança, é possível ver a convergência das inúmeras rotas que chegam e saem dessa estação. A infraestrutura ferroviária aqui é uma combinação perfeita entre funcionalidade moderna e tradição histórica, refletindo a importância de Frankfurt como um ponto central na malha ferroviária europeia. Frankfurt é uma cidade que consegue integrar perfeitamente o antigo e o moderno. Essa praça foi marcante, porque nós chegamos vendo uma cidade moderna, cheia de arranha-céus, e de repente nos deparamos com uma praça que nos remete a uma vila medieval. Cada cantinho é simétrico e bem acabado, é incrível. Depois de encher as malas no outlet, não foi possível encaixar um simples prédio medieval de cerâmica na bagagem. Ai, que pena! Mas posso garantir que enchemos os olhos com tanta beleza. Quando você consegue ver trens, ônibus, barcos e aviões ao mesmo tempo, entende como ela é uma cidade integrada e evoluída. Caminhar por Frankfurt nos faz imaginar como é o dia a dia desses alemães. A população da cidade é estimada em 770 mil habitantes. É o coração financeiro da Alemanha e da Europa, abrigando o Banco Central Europeu, o Deutsche Bank e a Bolsa de Frankfurt, uma das maiores do mundo.
O pai quer gostar de comer molho. Essa é a saideira. Júlia fazendo mais uma vergonheira, comendo no ponto de ônibus enquanto a gente tá esperando o busão. Olha aqui. Bom, com 2 mochilas, uma mala de mão, uma mala pequena. Devolvendo 2 carros intactos, sem nenhuma multa de trânsito, nos preparando para a maratona de volta. Com muito tempo para ir pensando no nosso próximo destino. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha frio, vento e montanha, é para lá que eu vou.